Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de dezembro e no resumido número 292, a solidão da vida online está crescendo. O slop digital invade todas as plataformas. A Austrália proíbe redes sociais para menores de 16 anos. Kate Nash vende fotos no OnlyFans para fazer turnê. Primeiro santo millennial é canonizado. Nasce a promptografia e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. A newsletter do Resumido mudou de serviço, agora eu estou usando o Substack. Então, se você já está inscrito e por acaso não recebeu a última edição, entre em contato para poder consertar, mas acho que está tudo dando certo até aqui. E se você ainda não é inscrito, é só você ir em resumido.cc/newsletter e se inscrever. Newsletter tá bem legal, não deixa de fazer isso não. E deixo os parabéns aqui pro nosso bravo Hugo Rocha, editor de áudio do Resumido, que tá aí mais pra lá do que pra cá, com a vitória do Botafogo na Libertadores. Vamos ver que edição que ele faz essa semana, hein? Acorda, Hugo! Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Quantos anos? Eu tenho 19. Quantos anos tem, Bernardo? 20 anos. 23. 25. O que é? 22 anos. 39, Ciro. Esse áudio é de um vídeo sensacional do Silvio Santos, em que cada uma dessas pessoas respondendo a sua idade parece ter ao menos o triplo disso. Eu vou deixar o link no site resumido.cc junto com os outros links comentados aqui nesse episódio, se você quiser ver. Outro dia, no episódio 283, eu falei sobre os millennials que se consideram velhos aos 30 anos e como eles gostam de normalizar ser velho, entre muitas aspas, mesmo tendo geralmente muita saúde e tempo de vida pela frente. Esses dias o Cauê me enviou um fio no Blue Sky, criado pelo perfil @botibeira, que falou de um segundo problema ainda maior sobre essa romantização de clichês e generalizações sobre a vida dos mais velhos, como adorar ficar sozinho assistindo Netflix em vez de sair, e como isso leva a uma normalização da falta de amizades. Comentários como "todo mundo sabe que ninguém tem amigo depois de velho" têm se tornado cada vez mais comuns e são reflexo de uma realidade das nossas vidas extremamente online, em que a falta de contato pessoal no mundo físico, seja para encontrar os amigos ou para praticar hobbies, tem levado as pessoas a um isolamento e a se socializar por telas em ambientes digitais, que não é socialização nenhuma, né? Como vai ficando claro aí dia após dia. Até porque o conteúdo que a gente acessa online muitas vezes leva a gente para lugares que alimentam a nossa ansiedade e uma visão pessimista sobre as coisas que a gente não controla no mundo. E o resultado de tanto isolamento, como disse a @elinhas, também no Blue Sky, muitas vezes é uma radicalização das pessoas. Porque nessa de ficar fantasiando que não precisa de comunidade, nem de círculo de amizade forte, a pessoa vira presa fácil para ser cooptada por uma galera que foi só dar uma zoadinha ali no dia 8 de janeiro, em 2022. Num estudo publicado na Nature Human Behavior, pesquisadores da University College London identificaram uma associação entre o consumo de conteúdo negativo online e o agravamento de problemas de saúde mental. Pessoas emocionalmente vulneráveis tendem a acessar mais conteúdo negativos e isso cria um ciclo que intensifica os sintomas. Nada que a gente já não saiba, né? Para enfrentar esse problema, os cientistas desenvolveram um plugin que rotula o impacto emocional de sites para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis e mais conscientes sobre o que consumir online. Porque realmente não está fácil consumir coisa boa. Não por acaso, o dicionário Oxford elegeu como palavra do ano o termo brain rot, que pode ser traduzido como lixo mental, e serve para descrever a porcariada que a gente consome durante horas nos nossos feeds nas redes sociais. Participantes do estudo que testaram a ferramenta e seguiram o conselho de procurar sites com conteúdos mais positivos relataram que o seu humor realmente melhorou.
Iniciativas digitais de conscientização da baixa qualidade de muito do que é consumido online são importantes para ajudar a quebrar os padrões algorítmicos e melhorar a nossa saúde mental coletivamente, principalmente indo buscar conteúdo em vez de receber passivamente. Outro estudo da Universidade de Harvard, voltado para os mais jovens, mostrou que apesar de adolescentes passarem grande parte do tempo em redes sociais, muitos não estão realmente socializando. Durante as férias escolares, mais da metade dos jovens entrevistados disseram que não tinham conversado com ninguém nas horas anteriores à pesquisa, tanto online quanto presencialmente. Esses pesquisadores dizem que a tecnologia não necessariamente causa solidão, mas está sim correlacionada a comportamentos que intensificam esse sentimento, através das comparações negativas que são despertadas em qualquer voltinha numa rede social, das mensagens de texto que não substituem interações autênticas e que, como tudo isso aí pode reforçar o isolamento. As dicas para minimizar o efeito negativo dessas questões no dia a dia são limitar as curtidas nas redes sociais e buscar interações mais ricas, com videochamadas ou até o malfadado telefone. Esse é um dos motivos de eu preferir mensagens de áudio no WhatsApp, ao contrário da maior parte das pessoas, quando eu realmente quero falar sobre alguma coisa importante para mim ou ouvir alguém falando uma coisa importante, até porque evita bastante mal-entendido. Agora, bom mesmo são os encontros ao vivo, nem que você precise usar o celular para marcar um. A busca por conforto tem transformado gadgets e games em ferramentas de escapismo. Durante a pandemia, o cozy gaming, que são aqueles jogos aconchegantes, relaxantes, ficaram bem populares por servir como uma válvula de escape mesmo, nos tempos de tanta incerteza. Esse tipo de game geralmente envolve temas de natureza, exploração, fantasia, com uma paleta de cores pastéis, tudo num estilo bem fofo. Se você conhece o jogo Animal Crossing, é disso que eu tô falando. Só que essa tendência vem sendo criticada por reforçar a desconexão social e a dependência da tecnologia para suprir necessidades humanas como comunidade e interação social. Sai da tela, povo. A cantora Kate Nash revelou que está utilizando o OnlyFans para financiar suas turnês, já que o mercado musical não paga as contas e ela precisa de uma renda extra. Com o lema Butts for Tour Buses, ou bumbuns para ônibus de turnê, a Nash diz que o uso do OnlyFans é uma forma de protesto e empoderamento, já que ela vende fotos do próprio corpo para viabilizar os shows. Ela criticou o modelo econômico atual da indústria musical, que gera muito pouco lucro para os artistas, mesmo com o aumento nos preços de ingresso e dos festivais. E nesse ponto eu gostaria de deixar um alô para cada empresário, agência, artista, promotor e casa de show que não deu espaço para a proposta do Queremos no Brasil e do We Demand nos Estados Unidos lá em 2011, dizendo que não precisava. Então, chupa que é de uva. O fenômeno do AI Pimping, ou cafetão de AI, ganhou força no Instagram. São perfis de influenciadores gerados por IA a partir de conteúdos roubados de modelos e criadores de conteúdo adultos, pessoas reais, substituindo os rostos por outros gerados por IA e assim lucrar com trabalho alheio. Clones do OnlyFans, o Patreon e até apps de paquera estão inundados por esse tipo de perfil desde abril desse ano. A incapacidade ou a falta de disposição do Instagram para conter esse tipo de conteúdo só piora a situação de criadores entrevistados pelo 404 Media, que disseram que essa prática afeta tanto a sua visibilidade quanto o faturamento. Se você convive com crianças, pode ter percebido que algumas delas estão com o hábito de cortar as palavras ao falar, supostamente inspirado pelas edições de vídeo do TikTok e de outras redes sociais, falando eu vou com em vez de eu vou comer e coisas assim. É o que diz uma reportagem do UOL. Eu mesmo nunca ouvi nada assim, ainda bem, mas professores e pais entrevistados disseram que crianças entre 6 e 9 anos estão falando como se tivessem sido editados no TikTok, aqueles cortes rápidos, secos desses vídeos curtos. Mesmo que isso não seja um problema de fonoaudiologia, isso pode dificultar a comunicação em casos mais extremos, óbvio. Só faltava mais uma coisa do TikTok saltando para o mundo real. Podia vir uma coisa boa, né? Um artigo da Maclean's
analisou a proibição do uso de smartphones em sala de aula em várias províncias do Canadá e os desafios enfrentados pelos professores para implementar isso. Lá no Canadá, assim como aqui no Brasil, as proibições foram anunciadas com um grande alarde, mas a aplicação varia de acordo com os recursos disponíveis, do apoio dos administradores e, claro, da adesão dos pais. Enquanto algumas escolas têm tido sucesso com estratégias como confiscar o dispositivo durante a aula, outras enfrentam bastante resistência dos estudantes e dos pais e também a falta de financiamento para oferecer tecnologias alternativas. O problema é agravado ainda pela dependência do uso dos dispositivos para os fins educacionais. Ou seja, nada simples resolver essa questão. Mas para mim não tem a menor dúvida que celular não tem nada que está na escola. Uma live da Emily CC, uma streamer do Twitch, está online há mais de 3 anos consecutivos num subathon que começou em 2021. Calma aí, eu falei subathon, que é como o povo do Twitch chama essas campanhas para angariar assinantes para o canal. Com mais de 250 mil seguidores e 10 mil assinantes pagos, ela transformou uma ideia simples numa carreira. 3 anos numa live. E você achando ruim aí, reunião no Zoom com seu chefe que fala tudo enrolado enquanto digita outra coisa. Apelidado de influenciador de Deus, o Carlos Acutis vai ser canonizado em abril de 2025. Vai ser o primeiro santo millennial da Igreja Católica. Ele nasceu em Londres e morreu em 2006, aos 15 anos, em Monza, na Itália. Carlos Acutis ficou famoso online por ter criado um site que documenta milagres eucarísticos. Ele foi beatificado em 2020, após o reconhecimento de um milagre que foi atribuído a ele, a cura de uma criança brasileira com uma doença congênita. Em 2024, um segundo milagre envolvendo a recuperação inexplicável de um estudante universitário com hemorragia cerebral sedimentou o caminho para sua canonização. Depois do Jesus de A, que eu comentei na semana passada, agora um santo milênio. A lot of people have been feeling as if though something sinister is happening to their brains. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. They feel as if though their excessive use of the internet and the types of videos they watch on there is making them dumber. Se você deu uma scrollada no TikTok ou no Reels recentemente, deve ter notado o crescimento do slop, que são os conteúdos gerados em massa com inteligência artificial. Eu falei sobre slop digital na música numa palestra no Rio Innovation Week. Você pode assistir no youtube.com/resumido. E também falei no episódio 270 aqui do Resumido. O que está em alta agora são imagens randômicas enfeitando algum áudio com legendas sobre um assunto aleatório que dominam os feeds hoje em dia. Uma explicação sobre um tema qualquer é ilustrado por imagens de IA e, por algum motivo, o efeito dessa cacofonia é hipnotizante e está redesenhando o cenário de produção e do consumo de conteúdo digital. O TechCrunch falou de uma aplicação específica dessa tendência feita pelos jovens da geração Z, que é o PDF to Brain Rot, que são sites que transformam automaticamente os materiais acadêmicos em conteúdos de vídeo mais fáceis de entender, só que muitas vezes simplificando o assunto além da conta, tudo isso acompanhado de uma narração com uma voz robótica de IA e imagens de gameplay ou ASMR, algo que dificilmente pode ser visto como um conteúdo educacional. A proliferação do slop digital preocupa porque esse conteúdo de baixa qualidade pode provocar uma poluição informacional nas plataformas digitais. Como são muito fáceis e rápidos de produzir, não vai demorar muito para o conteúdo sintético engolir o gerado por humanos, que vai acabar se tornando uma exceção na internet. O Reuters Institute aponta a necessidade de regulamentações para responsabilizar os desenvolvedores e exigir sistemas mais confiáveis. Até aqui, a resposta das empresas tem sido apresentar ferramentas que podem facilitar a geração de slop ainda mais complexos. A NVIDIA anunciou o Fugato, uma ferramenta de IA que é capaz de criar sons únicos, inéditos, nunca ouvidos antes, e de realizar edições avançadas de áudio que permitem coisas tão criativas quanto inúteis, como converter um som de um trompete num miado. O Washington Post diz que tem bastante tensão no setor. A OpenAI foi criticada após suspender temporariamente o acesso ao Sora, uma ferramenta de geração de vídeos, depois que um grupo de artistas que participou da fase de testes
protestou contra condições que eles consideraram injustas na colaboração, especialmente, óbvio, sobre a compensação financeira, e acusaram a OpenAI de estar usando os artistas como ferramenta de marketing. Então, esses artistas criaram uma página pública na internet que permitia que qualquer pessoa utilizasse o Sora para gerar vídeos. A OpenAI rapidamente bloqueou esse acesso, mas é questão de tempo até a ferramenta estar disponível para o público. E com tanta opção disponível, o slop já é realidade. E aí você soma isso os efeitos do brain rot, que eu comentei no início do episódio, e a gente está rumo a uma realidade de conteúdo difícil até de imaginar. Eu acho que isso aí pode ser bom, viu? Porque vai saturar. Eu tenho fé na humanidade de que logo, logo a gente cansa de tanto estímulo inútil. Tomara. O sucesso das imagens criadas por IA gerou um debate sobre como isso deveria ser chamado, porque como não usa uma câmera, não é fotografia. Como ninguém desenha nada, também não é ilustração. E essa nova forma de criar imagens tem nome, que é uma junção do termo prompt com fotografia. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo fotógrafo peruano Christian Vince, ao comentar sobre a decisão do fotógrafo alemão Boris Eldagsen de devolver um prêmio de fotografia que ele ganhou com uma imagem criada por IA. Eu contei essa história no episódio 208, 2 anos atrás. De lá para cá, o termo já foi utilizado mais de 80 mil vezes e muitos artistas usam nas suas bios para descrever os seus trabalhos no Instagram. Eu gostei desse nome, promptografia. Acho que explica bem. Uma pesquisa realizada pelo Google Workspace revelou que quase todos os trabalhadores da geração Z estão usando ferramenta de IA generativa, como ChatGPT ou DALL-E, nas suas atividades profissionais. Entre os entrevistados de 22 a 27 anos, 93% relataram utilizar 2 ou mais ferramentas de IA por semana, principalmente em tarefas como revisão de documentos, geração de ideias e anotações em reuniões. Em comparação, 79% dos millennials, de 28 a 39 anos, disseram usar IA regularmente. Yoshua Bengio, um dos pioneiros da IA, alertou para os riscos da tecnologia durante o One Young World Summit. Ele acredita no potencial de sistemas de inteligência artificial geral, a AGI, superarem as capacidades humanas, o que, em mãos erradas, poderia levar a consequências perigosas, incluindo a instabilidade geopolítica, terrorismo e concentração de poder econômico e político. O detalhe é que, para o Yoshua, a forma como esses sistemas estão sendo treinados vai levar os bots a se voltarem contra os humanos, mas ele diz que ainda dá tempo da gente mudar de curso. Então vamos embora, né? O Google está expandindo as extensões para sua IA, o Gemini, e o Spotify é a mais recente integração, por enquanto só nos dispositivos Android. A extensão permite que usuários controlem o Spotify por meio de comando de voz no aplicativo do Gemini, com pedidos para tocar música, para buscar por artistas e explorar playlists. A extensão só funciona em inglês e eu não entendi bem qual é a graça, já que a Alexa da Amazon já faz isso há muitos anos. Um dos maiores desafios para o avanço da IA é o consumo de energia. A OpenAI diz que a criação das superinteligências artificiais vai exigir uma quantidade de energia atualmente indisponível no mundo. Tá fácil, hein? Poderia ser uma oportunidade para o Brasil e a nossa matriz elétrica majoritariamente limpa, com as hidrelétricas, só que a gente não tem a infraestrutura necessária dos data centers de IA para competir com os Estados Unidos e outros países. Empresas de tecnologia como a Microsoft, a Meta e a própria OpenAI estão investindo em fontes energéticas mais sustentáveis, incluindo projetos de geração nuclear, como já comentei por aqui. A Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir redes sociais para menores de 16 anos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Logicamente, as plataformas de rede social têm todo o interesse em rodar o mais livre possível, porque eles estão num jogo de números, né? Quanto mais usuários, mais telas, mais exibições de anúncio, não importa para quem. Esse áudio é da minha participação na Globo News sexta passada. Um movimento global de regulamentação digital tem levado vários países a adotar estratégias para controlar e moderar o uso de plataformas online, especialmente para proteger crianças e adolescentes e garantir a segurança digital no uso dessas plataformas.
Semana passada, a Austrália aprovou uma das legislações mais abrangentes do mundo para proteger jovens menores de 16 anos. O projeto prevê multas de até 49 milhões de dólares australianos para plataformas que não implementarem as medidas de proteção. Vários desafios permanecem, um deles é sobre quais vão ser os métodos de verificação de idade e como isso aí pode acabar gerando o armazenamento de dados de menores e também a exclusão de plataformas como o YouTube e o WhatsApp do escopo da lei, justamente porque o YouTube tem muito conteúdo educativo. Numa abordagem diferente, um artigo do South China Morning Post aponta que a China está intensificando o controle sobre os algoritmos tecnológicos, o que para mim parece muito mais eficaz do que focar simplesmente na idade dos usuários, que é muito importante, claro, mas é muito mais difícil de implementar. Até fevereiro de 2024, gigantes como a Tencent e a ByteDance vão ter que corrigir práticas como formação de câmaras de eco, que é quando as informações, as ideias, as crenças são amplificadas e reforçadas pela repetição dentro de um sistema definido. Aquele famoso feed viciado, mostrando a mesma coisa toda hora. A ideia é garantir conteúdo seguro para os públicos vulneráveis e também alinhar o crescimento digital aos interesses de segurança nacional. Aqui no Brasil, de acordo com o UOL, o Supremo Tribunal Federal está prestes a redefinir as regras do Marco Civil da Internet. Um julgamento em curso pode estabelecer novos padrões de responsabilidade para as plataformas digitais, abordando desafios como desinformação, discurso de ódio, integridade eleitoral, e as ações em debate podem impactar desde as grandes redes sociais até startups e serviços online, potencialmente exigindo novos protocolos de moderação e de transparência. Essas iniciativas são reflexo de uma tendência internacional de regular as plataformas, como a gente está vendo, e nisso tudo eu fico aguardando o momento em que simplesmente a gente vai ter um controle total sobre o que aparece nos nossos feeds e também no da criançada, porque isso sim seria uma solução de verdade. Com cada um sabendo o que e por que cada post aparece no seu feed, em vez de a gente ter o equivalente a uma revista sendo esfregada na nossa cara, sem nenhuma chance de desviar e nem saber como aquilo foi parar ali. Mas isso aí me parece um sonho distante, viu? Porque eles ganham dinheiro escolhendo o que vão mostrar pra gente. Se for pra gente escolher o que quer ver, ninguém vai ter interesse, né? Uma pesquisa da Oxford Martin School mostrou o potencial das redes sociais descentralizadas, como o Mastodon, também o Blue Sky e até o Threads, para promover a autonomia e o empoderamento dos cidadãos online. O estudo entrevistou 16 administradores de servidores do Mastodon, que são chamados instâncias, incluindo alguns que atendem comunidades marginalizadas. Benefícios como a maior segurança, controle de dados, ausência de manipulação algorítmica são algumas das vantagens dessas redes. Os desafios são as dificuldades em atrair usuários, a moderação de conteúdo e também como equilibrar a liberdade de expressão e a segurança dos usuários. O TikTok anunciou que vai bloquear filtros de beleza que alteram a aparência, aqueles que suavizam a pele ou afinam o rosto do usuário, para os menores de 18 anos em todo o mundo como uma forma de proteger a saúde mental de crianças e adolescentes. Aleluia! Os filtros que têm fins cômicos, como orelha de bichinho, essas coisas, vão seguir liberados e a decisão foi motivada por um relatório da Internet Matters que apontou como esses filtros podem normalizar padrões irreais de beleza e também contribuir para visões distorcidas sobre a aparência. 3 homens na Índia morreram depois que o táxi que eles estavam caiu de uma ponte inacabada. Aparentemente, eles estavam seguindo instruções incorretas do Google Maps. O acidente ocorreu à noite e os passageiros não conseguiram perceber que a estrutura estava incompleta. Familiares e autoridades locais culparam o aplicativo por indicar a ponte como transitável, mas as autoridades também foram acusadas pela ausência de bloqueio no local. Já aconteceu casos assim nos Estados Unidos, inclusive o Google chegou a perder um processo, pagou uma indenização bem alta, e vale aí pensar sobre o quanto a gente está entregando as nossas decisões para dispositivos eletrônicos e como é sempre bom a gente se lembrar de usar a cabeça, sempre uma boa ideia. A Amazon está desenvolvendo seus próprios chips de inteligência artificial num laboratório no Texas. O objetivo é reduzir a dependência da NVIDIA, que é o líder desse mercado de chips de IA, que hoje está avaliado em mais de 100 bilhões de dólares.
Mesmo sendo improvável que a Amazon consiga desbancar a Nvidia, pelo menos no curto prazo, a empresa quer competir e quer ocupar espaço num segmento estratégico. O julgamento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google sobre alegações de monopólio no mercado de tecnologia de anúncios chegou ao fim. O DOJ, o Departamento de Justiça, acusou o Google de manipular leilões e monopolizar mercados essenciais. Mas, segundo a Ars Technica, teve crítica aí pela falta de evidências diretas de danos aos anunciantes e aos concorrentes. A juíza responsável pelo caso pareceu discordar de alguns argumentos do Google e deve decidir o mérito até o fim do ano. As possíveis penalidades incluem a separação de negócios essenciais como o Chrome até o Android e algumas restrições adicionais. Eu, particularmente, duvido que venha divisão de qualquer coisa. Toda vez que falam que isso vai acontecer, não acontece. E nem eu acho que alguém quer comprar o Chrome, como eu falei acho no episódio passado, retrasado, pelo custo que envolve tocar uma plataforma dessa quando ela está desconectada do Google e toda a estrutura que ele já tem. Come on. You can help me. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I know. I deserve a better life. I'm working on it. Pinguim, série da HBO com Colin Farrell, estreou em setembro de 2024, mas eu só comecei a assistir agora, seguindo a dica do meu amigo Lucas Bori. E que beleza, hein? Se você tá esperando uma série divertida ou leve no universo Batman, você pode se preparar porque a série segue a tendência sombria e pesada das adaptações mais recentes desse universo. A história acompanha a ascensão do Pinguim no submundo do crime de Gotham City e tem gente que achou séria demais. Eu curto essas versões menos alegóricas e mais realistas do universo Batman. Young man, it's been so heavy for you. O projeto beneficente Red Hot foi iniciado há 35 anos com um disco para angariar fundos para o combate à AIDS, numa época em que a doença era cercada de desinformação e preconceito. De lá para cá foram mais de 20 discos e a nova coletânea é para apoiar as pessoas trans. O título é Transa, isso mesmo, o mesmo nome do clássico disco do Caetano Veloso, gravado no exílio em 72, e reúne mais de 100 artistas em 46 faixas. O material inclui a primeira faixa inédita da Sade em 14 anos, dedicada ao filho Isaac, que é trans, e também uma versão de You Don't Know Me do Caetano, regravada pelo Devendra Banhart e pela Beverly Glenn Copeland. Nesse episódio você ficou sabendo como a vida online está aumentando o isolamento social das pessoas, que o slop de IA está dominando as redes sociais, que a Austrália proibiu redes sociais para menores de 16 anos, que crianças estão falando como se fossem vídeos editados no TikTok, que a cantora Kate Nash está usando o OnlyFans para financiar suas turnês, que o Carlo Acutis vai ser o primeiro santo millennial da Igreja Católica, que 3 pessoas morreram na Índia seguindo o Google Maps, que o TikTok vai bloquear filtros de beleza para menores e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, você me ajuda demais, é super importante para fazer esse podcast crescer. Te agradeço muito se você fizer isso e também se você não deixar de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se você quiser mais conteúdo do Resumido ou falar comigo, tem o @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads, tem também o youtube.com/resumido e tem Bruno Natal no Blue Sky. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, fala comigo por lá também. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. See how far you've come. Resumido.